Ontem, dia 25, que acabou caindo no domingo, foi o Dia Internacional da Criança Desaparecida. E aqui no Paraná, a Polícia Civil, ela possui então dentro, né, da questão da Polícia Civil, uma unidade específica para trabalhar com isso, que é a unidade do SICRID, Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, que tem a sua sede lá na capital Curitiba, mas que atende todos os 399 municípios do estado do Paraná. A delegada que cuida dessa parte é a doutora Patrícia Paz. E hoje a gente traz aqui uma matéria com ela para falar justamente sobre esse trabalho que é realizado pelo SICRID, como que é efetuado, então, desde o início do recebimento da informação de que uma criança está desaparecida, como é feito o processo investigatório e, claro, aproveitando que a gente está nesse mês, né, do Maio Laranja, onde infelizmente os abusos sexuais contra crianças e adolescentes acontecem, também, é claro, o SICRID cuida de toda essa parte, já que é um órgão que é voltado justamente para as crianças desaparecidas. Infelizmente, existem sim situações em que crianças são raptadas e até, né, uns casos extremos aí vendidos para o mercado negro. Então, é uma questão muito séria e que envolve as nossas crianças aqui do estado do Paraná. E aí você vai acompanhar agora um pouquinho desse trabalho que é realizado pelo SICRID com a delegada-chefe Patrícia, aqui do estado do Paraná. Ontem foi o Dia Internacional, é a data só para se lembrar, mas esse trabalho ele tem que ser feito, claro, diariamente, porque, lamentavelmente, diariamente, crianças são raptadas em todo o Brasil e em todo o mundo. A Polícia Civil do Paraná aproveita o dia 25 de maio, que é o Dia Internacional da Criança Desaparecida, para relembrar sobre o tema e falar um pouco diretamente para os pais e familiares sobre a importância dessa data e quais os principais cuidados que nós temos que ter quando nós falamos de crianças e adolescentes, principalmente relacionados a casos de desaparecimento. A Polícia Civil do Paraná é a única Polícia Civil do Brasil que tem uma delegacia voltada exclusivamente ao atendimento de casos de desaparecimento de crianças. Essa delegacia, o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, conhecida como SICRID, tem a sua sede em Curitiba, mas atende desaparecimentos de crianças em todo o estado do Paraná. É importante ressaltar, então, que os familiares, os casos de desaparecimentos que ocorram no interior do estado, em outras cidades que não sejam Curitiba, não é necessário vir até a capital para registrar essa ocorrência e para que o SICRID possa atuar. Esse registro ele pode ser feito em qualquer lugar do nosso estado e, tão logo seja colocado que se trata de caso de desaparecimento, uma cópia automaticamente é encaminhado para a nossa delegacia para que a gente inicie, então, os primeiros contatos e o início da investigação. É importante ressaltar que, nesse primeiro atendimento, nós fazemos contato com os familiares, solicitamos uma foto recente dessa criança desaparecida, as principais informações sobre o seu desaparecimento, sua rede de contatos, redes sociais. Então, logo de início, se dá essa investigação para que a gente possa, então, iniciar todo o procedimento e ter êxito ali ao final. A Polícia Civil do Paraná, ela trabalha em casos de desaparecimento integradas com outros órgãos de segurança e principalmente também com a rede de proteção. Quando a gente fala de crianças e adolescentes, é sempre importante ressaltar a importância do trabalho de conselhos tutelares, abrigos, escola, Secretaria de Saúde. Então, sim, nós trabalhamos em parceria com todos esses órgãos, também órgãos de segurança, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, para que, nesses casos, a gente possa agir, então, em conjunto e de forma muito rápida e célere para chegar a resultados positivos e encontrar essa criança tão logo no menor tempo possível. O mito, nós chamamos de um mito de 24 horas, ele não existe. A Polícia Civil do Paraná alerta de que esse prazo ele não existe na nossa legislação e quando a gente fala de desaparecimento de crianças, principalmente, a nossa orientação é exatamente contrária a esse prazo de 24 horas. A gente pede para os familiares responsáveis, quem tem ali uma notícia de um desaparecimento de crianças, registre essa ocorrência de forma imediata, pois as primeiras horas ali são essenciais para que a gente possa iniciar uma investigação e para que ao final ela seja exitosa. Então não é necessário aguardar o prazo de 24 horas, esse registro pode e deve ser feito de maneira imediata.
Lembrando que, tão logo essa criança apareça, caso ela não tenha sido de fato um caso de desaparecimento, tenha sido ali uma criança que demorou para voltar para casa, né, houve algum desencontro de informação, não há problema algum, a gente registra, faz a baixa desse boletim de ocorrência, então a gente pode seguir sem maiores problemas. O estado do Paraná foi o terceiro estado do Brasil a aderir o Alerta Amber. É uma ferramenta muito importante, que já era ali um desejo de todos nós, principalmente aqui da Polícia Civil. Essa ferramenta é um sistema de alertas, uma parceria com a empresa Meta, a detentora ali do Facebook, do Instagram, duas das principais redes sociais, né, utilizadas atualmente. Então, quando do desaparecimento de uma criança, nós encaminhamos então esse alerta, contendo ali a foto e as principais informações sobre esse desaparecimento. E esse cartaz, né, com essas informações é encaminhado de forma automática num raio de 160 quilômetros do desaparecimento dessa criança. Essa ferramenta ela é de grande valia na investigação, já que a gente sabe que hoje em dia a maioria das pessoas faz uso de redes sociais, então a gente consegue repassar essa informação para o maior número de pessoas possíveis e gerar, então, maiores informações e possibilidade aí de auxiliar na localização dessa criança. É importante ressaltar que o Alerta Amber ela é uma ferramenta que deve ser usada ali com parcimônia, em casos muito especiais, né? Esse, inclusive, é um acordo feito diretamente com a empresa nesses casos, e a gente já usou aqui no Paraná em algumas situações, e elas foram bem exitosas. Um dos casos mais famosos que nós tivemos foi o caso da menina Eloá, agora no começo do ano, que desapareceu, né? E tão logo foi encaminhado esse Alerta Amber, nós recebemos diversas ligações, diversas informações, e sim, essas informações auxiliaram, tanto nesse caso como em outros, a que a gente pudesse dar uma resposta positiva e sim solucionar os casos, como foi o exemplo do caso da Eloá. Tá, quando a gente fala, então, de um caso de desaparecimento, os pais responsáveis sempre perguntam o que a gente deve fazer, qual é a primeira atitude que a gente deve tomar. Então, sempre é bom relembrar, né, que não é necessário aguardar o prazo de 24 horas. Então, tão logo você não tenha contato com seu filho, com essa criança que você seja responsável, que você entenda ali que possa sim ser um caso de desaparecimento, compareça ali à delegacia, registre esse boletim de ocorrência e tão logo já leve, se possível, para a delegacia uma foto recente dessa criança, informações ali sobre a sua rede de apoio, né? Onde que essa criança estuda, se essa criança possui redes sociais, qual é a roupa que essa criança utilizava na última vez que ela saiu. Então, todas essas informações vão ser importantes para que a gente possa, então, iniciar uma investigação de desaparecimento. Com relação a precauções, é sempre importante, eu gosto sempre de fazer uma diferenciação quando a gente fala das crianças menores, né, aquelas com mais tenra idade. Nesses casos, a orientação da Polícia Civil é sempre redobrar os cuidados, né? A gente sabe que com criança a gente não pode piscar um minuto, né, como os pais costumam dizer. Então, sim, cuidado em locais com aglomeração de pessoas, shows, eventos, principalmente na época do verão, praias. Então, sempre muita atenção, pulseiras de identificação. Então, todas essas precauções são importantes quando a gente fala de crianças menores. Quando a gente fala daquelas já maiores, pré-adolescentes, é sempre importante atentar-se, principalmente ali com quem que ela conversa. A gente sabe também da questão das redes sociais. Nós sabemos que, infelizmente, temos pessoas que utilizam as redes sociais de maneira nociva, podem ali tentar estabelecer uma relação de confiança com essa criança para depois praticar crimes. Então, é importante também que os pais fiquem atentos, né? O que essa criança usa, quais as redes que ela está conectada, com quem que ela fala. É importante estabelecer uma relação de confiança com o seu filho para que, caso aconteça, ele se sinta confortável e que confie em contar qualquer situação que fuja da normalidade. A Polícia Civil do Paraná tem números muito exitosos nos casos recentes de desaparecimento, né, com solução aí de todos os casos nos últimos anos, mas é muito importante aproveitar o ensejo dessa data tão importante para relembrar que a Polícia Civil também não esquece os casos antigos. Então, todos os nossos casos
continuam sendo investigados. Nós recebemos denúncias, até dos casos mais remotos, mais antigos, e sim, todas são devidamente apuradas. Também trabalhamos com a progressão de idade, parcerias também com o Instituto de Identificação, com o IML, para que a gente possa sempre manter vivo também os nossos casos antigos. E caso algum cidadão, tenha alguma informação sobre algum dos nossos casos antigos, pode fazer uma denúncia através de telefone, e-mail, todos os nossos contatos também vão ser repassados para que fiquem disponíveis nesses casos. Lembrando que pode, inclusive, ser feito de maneira anônima, para a gente também aproveitar essa data e deixar bem claro para os familiares e para toda a população que os casos antigos também são importantes para a Polícia Civil e eles não são esquecidos. Então, nos últimos anos, a Polícia Civil do Paraná, juntamente com o Sicredi, obteve resultados bem exitosos, né, com a solução de todos os casos. Então, relembrando, né, agora em 2025, tivemos logo no início do ano um caso de bastante repercussão, que foi o caso da menina Eloá, onde a Polícia Civil do Paraná, através do Tigre e também do Sicredi, e em parceria com todos os outros órgãos da rede de segurança, obteve êxito, né, em poucas horas ali, em menos de 48 horas, apresentar esse resultado positivo, localizar essa criança de tenra idade, 1 aninho, devolver ela para os seus familiares e reforçar o compromisso da Polícia Civil nesse trabalho tão importante, já que não existe dor maior do que a dor de um familiar que não tem, né, que tem o seu filho desaparecido, que não tem ele dentro da sua casa. Então, essa é uma dor que a gente não quer que aconteça e é por isso o nosso trabalho, a gente reforça o nosso compromisso, toda a Polícia Civil do Paraná, para que a gente continue com resultados exitosos e também não esqueça os casos antigos. Então, por isso, que é uma data tão importante esse dia 25 de maio.